Meu nome é Benjamin, estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é: eles não reconheceram. Antes de nós voltarmos para o tempo de Noé, vamos dar uma olhada no que os justos, os tzadikim, acreditavam naquela época. Quanto já se sabia da história da salvação de Elohim e quanto eles haviam compreendido? Vamos examinar o que Elohim já havia explicado. Uma semente vindoura esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:16. Esse era certamente um fato bem conhecido entre os que viviam naquela época. Ou seja, que uma semente viria, esmagaria a cabeça da serpente, cancelaria a maldição e restauraria o Éden. Além disso, os justos, em obediência, ofereciam sacrifícios a Elohim, invocavam o nome de Elohim e andavam com Elohim, como Enoque, por exemplo. E Enoque andou com Elohim e ele não estava mais lá, pois Elohim o levou. Gênesis 5:24. E Noé, como justo, acreditava que Elohim o levaria através do tempo do julgamento e o salvaria dele. Eles acreditavam também que Elohim viria do céu para julgar os ímpios. Mesmo após o dilúvio, essa fé foi transmitida. E, no entanto, apenas Noé e sua família foram salvos do dilúvio. Vamos ouvir agora o que Yeshua diz em Mateus 24, 37 ao 39. Mas como foram os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias antes do dilúvio, eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos agora ao texto correspondente em Gênesis. Mas quando Yah viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos e intenções de seus corações eram sempre maus, Yah se arrependeu de ter feito os homens na terra, e isso entristeceu em seu coração. E ele diz: vou destruir da face da terra os homens que criei, desde os homens até os animais, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de tê-los criado. Mas Noé achou graça aos olhos de Yah. Gênesis 6, 5 ao 9. Naquela época, a terra estava corrompida, porque todos os homens eram maus e cheios de iniquidade, e tinham corrompido seus caminhos na terra. Corrompidos significa que os homens faziam as coisas que atacavam diretamente a criação de Elohim. E certamente a declaração de Yeshua em Mateus 24 também se refere ao fato de que em nossos dias muitos homens se tornaram maus, porque suas palavras se referem ao tempo antes de sua volta. Para eles, aplica-se a advertência do profeta Isaías. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5, verso 20. E também hoje em dia, a criação de Elohim é constantemente atacada diretamente. Mas nas palavras de Yeshua, há outra mensagem oculta, a saber, que as pessoas daquela época não reconheceram o quanto se afastaram de Elohim e que o julgamento estava próximo, até que veio o dilúvio e levou todos embora. Assim será também com a chegada do Filho do Homem. Isso significa que as pessoas hoje, antes de seu retorno, também não reconhecem, por um lado, que estão sem lei, o Torá, e por outro lado, que serão levadas. A história de Noé é profética, e os eventos proféticos são sempre cíclicos. Como as pessoas daquela época poderiam ter percebido que o julgamento estava chegando? Noé construiu a arca durante 100 anos. Eles poderiam ter sido avisados. E hoje, na internet e nas mídias sociais, há inúmeros vídeos que falam da volta de Yeshua e do julgamento vindouro de Elohim. Se quisessem, as pessoas poderiam estar informadas. Muitos simplesmente não querem saber, nem mesmo os crentes,
que sonham com o arrebatamento. Quando lhes mostram as passagens bíblicas correspondentes, eles não querem ouvir. E isso significa que eles reconhecem tão pouco quanto as pessoas daquela época reconheceram. Os crentes que se entregam à ilusão do arrebatamento não conhecem os planos de Elohim e sua natureza. E isso está relacionado ao fato de que eles não estudam as Escrituras Sagradas, o chamado Antigo Testamento. Lá está claramente exposto profeticamente que no fim dos tempos, em um grande êxodo, ele levará de volta a Sião as duas casas, a casa de Judá e a casa de Israel, e todos os que estão ali enxertados. Isso acontecerá no tempo da grande tribulação. A mulher será sustentada por ele no deserto por 3 anos e meio. E a mulher fugiu para o deserto, onde tem um lugar preparado por Elohim, para que ali seja sustentada 1260 dias. Apocalipse 12, verso 6. E após o tempo no deserto, ela irá para Sião. Toda a Bíblia destaca o objetivo de Elohim de conduzir o seu povo a Sião. A aliança com Elohim sempre inclui a promessa da terra. Isso se aplicava a Abraão e aos seus descendentes, que foram conduzidos à terra prometida no primeiro êxodo. E as 10 tribos perdidas, que ainda estão dispersas entre as nações, serão trazidas de volta no fim dos tempos com o resto da casa de Judá. E lá, Yeshua reinará por 1000 anos e depois haverá uma nova terra e um novo céu. Yeshua restaurará tudo. A restauração será completa, abrangendo toda a criação, não apenas a nós. Voltamos novamente aos dias de Noé. Estamos hoje nos dias de Noé. Yeshua disse que existe um plano para a sua vinda. Quem executou o plano de Elohim para a destruição nos dias de Noé? Elohim enviou um mensageiro que o executou. E a história se repetirá. Lemos na história de Noé. Então Elohim disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que vou destruí-los com a terra. Gênesis 6, verso 13. Em hebraico, o fim de toda a carne significa alguém chamado Ketz Kol Bazar veio a mim. E segundo os rabinos, Ketz Kol Bazar é o nome de um demônio. E os demônios também têm nomes. E Ketz Kol Bazar significa o fim da humanidade. Por que esse demônio veio diante de Elohim? Porque ele é o acusador. Ele aponta para o Elohim o que os homens fazem na terra. A terra está cheia de violência, em hebraico, Hamas. Isso significa que o demônio encontra o Hamas, que ele é, nos homens. E ele diz que é hora de destruir os homens. E por que Elohim permite isso? Porque a humanidade se afastou dos caminhos de sua justiça e ele é um Elohim justo. Mas o resto da humanidade estava completamente corrompido, a terra cheia de violência, Hamas. Gênesis 6, verso 11. E no fim dos dias, o Ketz Kol Bazar voltará, e o fim será o mesmo. Todos serão levados, só que desta vez não pela água, mas pelo fogo. Mas o dia de Yahvé virá como um ladrão. Nesse dia os céus passarão com grande estrondo, os elementos se dissolverão no fogo, e a terra e as obras nela, no julgamento, serão descobertas. 2 Pedro 3, verso 10. Ou na tradução Esperança para Todos. Mas o dia em que Yah proferir seu julgamento chegará tão repentinamente e inesperadamente como um ladrão. Os céus ruirão com estrondo, os elementos se dissolverão e se consumirão no fogo, e a terra arderá com tudo o que nela há. Eles não querem admitir que Elohim já destruiu uma vez esta terra com um grande dilúvio que ele criou da água com sua palavra no início do mundo. Também o céu e a terra atuais só existirão até que Elohim pronuncie a palavra decisiva. Quando ele ordenar,
O fogo os destruirá no dia do juízo, e ele proferirá seu julgamento sobre todos os ímpios. 2 Pedro 3, versos 5 ao 7. E se a terra for destruída pelo fogo por causa da maldade dos homens, ainda assim há uma boa notícia no livro de Apocalipse ou no 5º Evangelho de João, se assim posso chamá-lo. Elohim salva os seus, aqueles que estão em aliança com ele. É novamente o remanescente que é conduzido à terra prometida. Através do grande êxodo, como está escrito no profeta Jeremias 23, versos 7 e 8. Por isso, eis que vem dias, diz Yah, em que não se dirá mais, tão certo como vive Yah que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas, tão certo como vive Yah que tirou os descendentes da casa de Israel e os trouxe da terra do norte, de todas as terras para onde os havia expulso, e eles habitarão na sua terra. Ou como está escrito em Apocalipse 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Elohim, para que ali fosse sustentada por 1260 dias. E claro, é importante se preparar para isso. Recomendo minha série de mais de 20 episódios, Êxodo, que pode ser encontrada na lista de reprodução do meu canal do YouTube. E claro, oração. Eu venho orando há muito tempo e confio que Ele me guiará, especialmente nos últimos 3 anos e meio. Só Ele pode nos ajudar a superar isso. Que todos sejam ricamente abençoados.